Está aí, guys, estamos aqui mais uma aula para vocês com conteúdo top para vocês se tornar um coach nível A, um profissional acima da média dentro da nossa área que é o CROIS, né? Onde nós trabalhamos e exercemos nossas funções diariamente, beleza? Né? Galera, lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, né? É Thiago Pressão Head Coach. Entra lá, se inscreve, faz a inscrição, marca o sininho para você estar recebendo informações atualizadas dos conteúdos que a gente coloca para o YouTube, tá bom? Lembre-se de se inscrever no nosso site, o site é thiagopressão.com.br. Você vai lá no site, se inscreve para as aulas online, né? E confere nos seus e-mails a confirmação dos seus dados, tá bom? Né? Galera, mais uma vez estamos aqui dando aulas para transformar vocês em coaches superiores, beleza? Para passar para você que é treinador, que é personal trainer, que trabalha com pilates, que quer aprender novas formas de diversificar o treinamento, de diversificar a aula do seu cliente, né? Não necessariamente você precisa virar um crossfiteiro, master blaster lá, aquele super atleta que faz 1 milhão de músculo bar e anda de cabeça para baixo o quarteirão inteiro, né? Você não precisa virar esse super-herói, mas você pode aprender recursos novos e formas novas de lidar com o seu cliente, né? De ter mais recursos de trabalho para que você tenha a possibilidade de diversificar mais e com essa diversificação você possa estar conquistando seu aluno de forma mais prática, né? Mais específica, tá bom? Então, lembrem de indicar aulas, pessoal, para os coleguinhas, né? Então, aperta no aviãozinho aí, direciona para pessoas, profissionais que você acha que estão interessados no nosso tipo de conteúdo, né? Conteúdo voltado para o CROI, para quem quer ser coach ou head coach, classe A, nível A, um profissional respeitado na sua área, né? Coisa relativamente complicada no nosso meio, né? Nosso meio ele é um pouco competitivo demais e existe uma grande dificuldade dos profissionais coexistirem, né? Mas isso é um caminho que pode ser traçado, né? Você pode trabalhar estratégia, ser assertivo no que você faz na sua profissão diariamente e com isso ganhar um reconhecimento, né? Ganhar o respeito dos outros profissionais que lhe cercam, né? E consequentemente respeitar também os nossos colegas, né? Isso é uma ação mútua, é uma estrada de mão dupla, beleza? Galera, o tema que a gente vai abordar hoje na aula é um tema que eu acho muito interessante, né? Que é para você que é coach, está começando, estou começando a dar aula e tal, tenho meu espacinho pequenininho, ou então eu sou professor de outra área e quero ingressar nessa área do CROIS, né? Eu quero entrar, o que eu tenho que fazer, quais os primeiros passos que eu posso realizar para poder estar me tornando um profissional realmente capaz dentro desse meio, né? Que eu possa estar preparado para atender o meu cliente, preparado para atender o meu aluno, né? Preparado para gerenciar o meu box, meu espaço de treino, seja ele grande, pequeno, seja um mega empreendimento ou um espacinho pessoal, né? Um localzinho que você foi lá como professor, sonhou em ter o seu espaço, só ser um ambiente que você gerencia. Então estou aqui para te ajudar, beleza? Então a aula de hoje é basicamente isso, é como começar, né, beleza? Quais os primeiros passos que você tem que ter para ser um excelente coach, um excelente head coach, para poder ter uma base sólida, construir a sua carreira numa base sólida e poder ser um profissional renomado e respeitado no nosso meio, beleza? É o nosso tema de hoje, né? Galera, para quem porventura está na live pela primeira vez, não me conhece, né? Me chamo Thiago Pressão, sou head coach da Cangaço, né? Tenho quase caminhando aí para 10 anos de método, né? 10 anos dentro do CROIS, chegando perto dessa marca. Já ministro a formação de coaches, né? Uma formação para você que quer evoluir dentro da profissão, que quer entender um pouco mais do método, quer entender como nós trabalhamos, por que nós trabalhamos dessa forma, o que nós temos que fazer para sermos profissionais realmente completos e podermos prestar o melhor serviço possível, seja para o seu cliente recreacional, seja para aquele seu aluno que almeja ser um atleta, seja para o que for, você conseguir dar esse suporte, dar essa atenção para esse aluno. Então,
Como eu já falei, sou o Thiago Pressão, tenho quase 10 anos no meio, né, como coach e como atleta também, né, não necessariamente atleta competitivo, mas como praticante, né, sou um amador da modalidade, pratico diariamente a modalidade, acho isso importante para o treinador, né, você não precisa ser o melhor, o mais da galáxia, né, você não precisa ser o campeão regional para você ser um excelente coach, né? Ser um excelente coach, você precisa ter conhecimento e precisa seguir algumas regras básicas que eu vou passar hoje na aula, tá bom? Então, atenção, né? Lembre de apertar aí o coraçãozinho e mandar um aviãozinho para a galera da aula, da live. Nós estamos chegando no momento crucial, pessoal, é o nosso aquecimento, é o nosso warm-up, beleza? Então, nossa formação de coach está aí na iminência para vocês, né? Essa semana estaremos divulgando, iniciando aí as nossas inscrições para o nosso curso. Então, você que tem interesse, né? Aqui você vai conseguir todo esse conteúdo direcionado, né? Um conteúdo direcionado por mim, que já estou na área há um determinado tempo, já tenho uma certa experiência, além da experiência teórica, né, da parte de estudo, que é a dedicação diária, todos os dias, né, estudar é igual treino, tem que ser frequente, né. Além disso, tem a experiência de aula, experiência de vivências em sala de aula, vivências com atletas, vivências positivas, vivências negativas, né. Tudo isso a gente vai estar passando na formação para vocês, beleza? Então se preparem aí, está chegando a hora de vocês adquirirem esse conteúdo top para vocês virarem coaches nível A, coaches realmente renomados dentro da área de vocês, para que vocês possam estar exercendo e multiplicando essa informação que eu passo para vocês aqui com uma certa frequência nas nossas aulas e vou passar mais ainda na formação, tá bom? Então vamos lá para a nossa aulinha, iniciando agora, beleza? Galera, né, eu coloquei aqui coach por onde começar, né? Como é que você começa a ser um coach de cross, né? Lembrando que, apesar da coincidência de nome, né? Coach não quer dizer aqueles coaches lá motivacionais, né? Coach de vida, life coach e tal, né? Não há absolutamente nada contra quem acha legal, valoriza, mas não é esse o nosso perfil de coach. Nós somos treinadores, né? Como treinadores, nós precisamos seguir normas, seguir diretrizes para que nós possamos ter êxito na execução do treinamento do nosso cliente, né? Então, boa parte desses conteúdos que nós temos que estar seguindo durante o nosso trabalho, durante o nosso cotidiano, nós recebemos na parte de formação acadêmica, né? Então, se você que já é profissional de educação física formado, você vai entender um pouco do que eu estou falando, né? Na faculdade nós vemos várias disciplinas, óbvio que a faculdade está muito longe de ser completa, né? A faculdade é o pontapé inicial, é o começo da nossa profissão, é onde a gente vai iniciar a nossa carreira, né? Eu posso até, digamos assim, testemunhar isso. Quando eu entrei na faculdade de educação física, eu trabalhava com musculação, eu treinava musculação, e na minha cabeça eu jurava que eu ia morrer dando aula de musculação, né? Tipo, ou ia virar bodybuilder, né? Ou ia trabalhar especificamente como personal e tal, e ao longo da profissão a gente vai mudando os caminhos, né? Vão abrindo novas oportunidades. A faculdade, ela abre um leque de oportunidades para você, né? Se você já é graduado, vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Se você já está se graduando, permaneça na faculdade, termine, faça formação superior para trabalhar na nossa área. Mas aí em coach, como começar, né? Cara, para começar no cross, eu acho que nós temos 4 pontos que eu considero pontos determinantes para quem está iniciando na modalidade, né? Esses 4 pontos, infelizmente, não são pontos instantâneos. Você não vai estalar o dedo e vai executar os 4 pontos assim, amanhã, né? Então é muito comum, eu já vivenciei várias situações desse gênero, né? A pessoa vem fazer uma formação e tal, aí o cara faz a formação de coach no final de semana e na segunda-feira quer estar lá exercendo, né? Segunda-feira eu vou estar dando aula do cross, a Rasiane, detonantes, né? Só vai dar eu, sou o cara.
Infelizmente não é desse jeito, né? Infelizmente a gente sabe que para exercer qualquer tipo de atividade, demanda de tempo, né? Você precisa dedicar tempo, precisa se dedicar a estudar, entender, né, o que é a modalidade de trabalho. Muito mais do que somente os conteúdos teóricos, o entendimento do processo como um todo precisa ser compreendido. Então, no meu primeiro tópico aqui de primordial para você começar, né, no cross, na minha opinião, o primeiro tópico é a linguagem, né? Como assim impressão? Galera, o CrossFit, né, ele tem um glossário só dele, né? Então, existe um mundo de nomes que é interessante que você conheça, né? Porque se você não conhecer esses nomes, você acaba perdendo credibilidade frente ao seu cliente, né? Então, imagine aí que você é um professor de educação física, vamos supor aí que você já tem, sei lá, 7 anos de formado, um bom tempo de estrada. E aí você começa a dar aula de cross e tal, e chega num determinado momento lá da aula, você não sabe reconhecer um movimento pelo nome dele, né? Então, se você vê lá mountain climb, você fica, nossa, que diabo é um mountain climb, né? Que movimento é esse? Ou então você não consegue identificar e muito menos passar para o seu cliente esse tipo de informação, esse tipo de vocabulário. E isso é uma perda de credibilidade muito grande, né? Porque qualquer aluno rotineiro, né? Qualquer aluno que pratica a modalidade, com pouco tempo de prática, entende vocabulário quase todo, né? Esse é mais um motivo pelo qual eu acho interessante, não somente eu, mas a própria Cross, né? O próprio CrossFit, ele recomenda que os coaches e os head coaches pratiquem a modalidade. Porque quando você pratica a modalidade, você vivencia o vocabulário, né? Você vivencia os nomes que vão ser utilizados no seu cotidiano. Então, às vezes é um pouco constrangedor, eu vejo treinadores que vão dar aula de cross e às vezes não conhecem o nome de um benchmark, né? Você fala, vamos fazer a Fran, né? O cara fica falando, o que é a Fran? Nossa, o cara treina CrossFit não sabe o que é uma Fran, né? É um benchmark, é um óleo de controle, é um óleo tradicional, né? É interessante você conhecer isso, né? Às vezes existem alguns coaches ou professores que eles são relutantes no uso do inglês como linguagem do método, né? Eu mesmo no começo era bem briguento assim, né? Não gostava, não, vamos chamar em português, estou no Brasil, né? Não vou chamar mountain climb, vou chamar de subir na montanha, né? Não vou chamar de clean, vou chamar de primeiro tempo do arremesso, né? Só que no meio do cross, a nomenclatura, ela serve de base para você direcionar estudos, né? Para você poder estudar, fazer uma pesquisa sobre um tema, você usa o nome em inglês, que é o nome do método, né? Para você se comunicar com as pessoas no meio, com os alunos, usar a nomenclatura da língua de origem, apesar de você supostamente não gostar, né? Eu não gosto dos americanos e tal, achei eles são ruins, né? Enfim. Mas não é uma questão de afinidade com eles, é entender o idioma onde é a base do esporte que você está aplicando, né? Então, é totalmente sem sentido eu falar primeiro tempo do arremesso quando eu posso falar um clean, né? É totalmente sem sentido eu falar segundo tempo do arremesso quando eu posso falar um jerk. Falar um arranco em vez de falar um snatch complica o teu aluno, aquele teu aluno que treina contigo ali, mesmo que você queira usar o seu vocabulário, no seu box, algum dia vai viciar em algum outro local e aí ele mesmo não vai entender o vocabulário que é utilizado no meio. Então o primeiro passo para um coach iniciar, ao meu ver, é ele conhecer o vocabulário do cross, né? E uma forma fácil e prática de você conhecer é você praticar a modalidade, né? Treinar, né? Treinar, exercer a função da atividade que você está se propondo a passar para o seu aluno, né? Isso ajuda você não somente com a
com a conquista desse vocabulário, né? Você conquista esse entendimento, saber o nome dos benchmarks, saber o nome de todos os movimentos, né? Saber o que é um pull-up estrito, o que é um handstand push-up estrito, o que é um handstand walk, né? O que é um pistol, um muscle bar, um bar muscle up, um muscle bar, um muscle up do ringue, um ring dips. Entender esses nomes vai dar credibilidade para você frente ao seu aluno, né? Então, aqui eu já tive vários professores dando aula e um dos principais pontos de perda de credibilidade com os clientes é não entender o nome, não entender o vocabulário como um todo, né? Você como treinador tem que ter esse discernimento. Eventualmente você tem erros na parte de vocabulário, né? Então, a pressão eu não conheço, não entendo do inglês profundamente, tá? A propósito nem eu, né? Então quando você for escrever alguma coisa e tal, dê um conferido, né? Chama o pai para orientar, né? O pai é o Google, viu? Bota lá no Google, tira a tua dúvida, vê como é o nome para você não cometer gafes relacionados a essa parte de vocabulário, de treino e de certa forma ficar mal na fita, digamos assim, né? Frente ao teu cliente. Então, já vi vários casos, né? Dentre os casos mais engraçados que eu vi uma determinada head coach de um box escreveu o nome head coach, head, R-E-D, coach, né? Quer dizer, ele sabe nem o significado da expressão head coach, né? Head é cabeça, galera. É o treinador-chefe, né? O treinador responsável. Head, R-E-D, é vermelho, né? Você não é um coach vermelho, você é um coach responsável, né? Pelo box. Então, essas gafezinhas básicas, elas não podem acontecer. Para que elas não aconteçam, você fica um tempo estudando mesmo, ou você pratica os dois, né? A junção é excelente, né? Um segundo ponto muito determinante que o Project Coach deve começar é a didática, é você entender de didática de ensino, né? Muitos de nós não demos a devida importância à disciplina didática durante a faculdade, né? Nós acabamos não dedicando tanta atenção a ela quanto a gente dá para fisiologia, quanto a gente dá para biomecânica, né? Quanto a gente dá para bioquímica, né? Isso falando da galera que gosta de estudar um pouco mais, né? Então, a didática de ensino é a alma da compreensão de você, coach, treinador, entender as dificuldades e as limitações do teu cliente e, baseado nesse entendimento, você exercer a função do ensino, você ensinar, né? Apesar desse nome didático aparentemente estar muito relacionado com a parte de aulas escolares, né? Aula de escola, e devido a isso, boa parte da galera que não gosta não dá a devida atenção, né? Eu, eventualmente, professores de didática, talvez você pode ter tido uma sorte, ter um ótimo professor, mas talvez tenha um professor que é um pouco mais fraco, ou que não corresponde às suas expectativas. Mas a didática de ensino é fundamental. Então, entender os procedimentos básicos que você tem que fazer para que o seu aluno tenha um processo de aprendizado, entenda o movimento. E essa compreensão ela não é intelectual, nós estamos falando de movimentos, né, exercícios. Então, esse entender, ele vai se direcionar diretamente para a parte motora dele, né? Coordenação motora, como ele vai desenvolver determinados movimentos, né? Então, às vezes, já falei isso até em aulas anteriores, né? Os treinadores eles querem corrigir tudo do aluno no dia, na hora. Então, já imaginou corrigir tudo de um aluno numa aula? Um snatch, imagina um snatch de um aluno que treina há 6 meses, por exemplo, né? Se ele não tem vivência motora muito boa anterior, muito provavelmente o snatch dele é cheio de deficiências, né? Cheio de pontos falhos, né? Então, já pensou tu corrigir tudo disso de um aluno numa aula? Isso é completamente surreal, né? Nossa capacidade motora e coordenativa de aprendizado não acompanha mais do que 1 ou 2 correções por treino. Então, e esse aprendizado ele vem dessa progressão, desse planejamento, né? O planejar da aula, a didática do ensino, ela é muito relacionada a esse planejamento. Então,
quando você planeja o que você vai passar para o seu aluno e o que você vai corrigir nele, tudo fica mais claro e você consegue atingir os objetivos dele, né? Por partes, com calma, sem aperreação, sem apressar as fases, né? O profissional, o coach, ele precisa entender que nós, treinadores, coaches, aparentemente, né? Se nós observarmos a quantidade da população que é ativa, que realiza uma atividade física, não só de cross, né? Qualquer atividade, nós vamos ver que boa parte dessa população em algum momento tentou realizar uma prática esportiva, né? E esse cara que tentou fazer prática esportiva, ele não conseguiu permanecer, não conseguiu ficar praticando, né? Não foi motivado o suficiente para conseguir permanecer na atividade. Então, isso revela para a gente, que é profissional de educação física, professor, um dado muito importante. Nós estamos com dificuldade de retenção daqueles clientes na atividade física, não só no cross, de modo geral mesmo. Então isso mostra a nossa incapacidade de planejamento, incapacidade de demonstrar um planejamento para o aluno, de mostrar para ele para onde ele está indo, o que ele precisa fazer para alcançar aquele objetivo, né? Esse planejamento é relacionado diretamente com a didática de ensino. Você tem uma didática de ensino apurada, fina, você consegue direcionar e ter uma chance maior de fidelizar aquele cliente na atividade que você propõe, no caso, na nossa atividade no cross, né? Então, a didática de ensino é um segundo ponto determinante para que você seja um bom coach, inicie de forma correta, dê ênfase nos seus planejamentos, dê ênfase de como você vai passar as partes da aula, planeje o que você vai fazer, né? Planejamento é a alma do ensino, né? Se você vai fazer uma periodização, né, que é um nome muito bonito, o pessoal gosta muito de falar periodização, né? Nada mais é do que você planejar. Você vai planejar o que você vai estimular para o aluno. Você não precisa planejar isso escondido para o aluno. Você vai mostrar para ele, ó, cara, estou planejando para ti isso aqui, nesse período vai acontecer isso, isso, isso e isso. E eu vou precisar que você faça isso, isso, isso e isso nesse período para acontecer certo. E aí ele vai interagir com o treinamento e vai entender melhor a resposta. Óbvio que nem todo cliente tem esse interesse todo, né? É completamente compreensível isso. A galera nem todo aluno realmente quer evoluir propriamente dito, né? Eu mesmo já tive alunos que diziam que eu era, o personal dele era fazer parte do social dele, né? Isso é uma coisa, para mim, que gosto de trabalhar com treinamento, né? Com evolução, com melhora, isso aí para mim é afrontoso, né? O cara olhar para mim e dizer que não quer melhorar, que ele quer estar lá porque eu sou social dele, dá um murro na cabeça de um cristão desse, né? Eu quero que ele melhore, não quero ser o social do cara, né? Todo treinador geralmente quer isso, por isso que nós trabalhamos com esporte, não trabalhamos com atividade física avulsa, né? Nós queremos a melhora do nosso cliente, quero que ele melhore todos os dias. Amanhã eu estou melhor do que hoje. É esse o objetivo básico do treinamento, beleza? Nosso terceiro ponto, muitíssimo importante na parte de ensino, né? Às vezes você acaba não tendo esse entendimento de como fazer determinadas coisas, né? Como passar determinados conteúdos para o teu cliente. Então, um caminho bem básico, bem simples que você pode fazer quando você ensina movimento é ter 3 regrinhas básicas para o ensino do movimento. A primeira regra básica é a verbalização, é você falar, explicar o que é o movimento, né? A segunda regra é a demonstração, você demonstrar para o aluno o movimento que você vai realizar. Você pode você mesmo fazer o movimento, se você tiver a oportunidade de ter no seu box, já vi em vários boxes, às vezes tem uma televisãozinha que fica o treino e tal, então você pode programar para aparecer a televisãozinha, o movimento que você vai realizar, aquilo ali vai dar um norte para o seu aluno, um norte visual para ele. O norte de verbalização é auditivo, o norte visual é a demonstração. E
o tocar, né? Tocar, pegar no seu aluno para corrigir, né? Você tem uma escápula fora do ar, você vai lá, corrige essa escápula aqui, faz um toque, né? Uma percepção tátil. Então você vai usar os sentidos do seu cliente para possibilitar a ele um aprendizado maior em relação ao movimento que você está ensinando. Então, esses 3 caminhos básicos, né? Essas 3 formas de usar os sentidos do cliente para que ele perceba o corpo dele e perceba o movimento, vão auxiliar você como coach nesse momento inicial. Então, entender que teu aluno precisa escutar a informação, precisa ver a informação, ver o movimento, e eventualmente você vai precisar tocar no seu aluno para que ele corrija determinadas posturas, né? Então esse beabá, né, essa trincazinha básica, ela vai ajudar no aprendizado motor do teu aluno, né? Então faça progressões que ele entenda, de movimentos, de educativos, enfim, né? E use sempre esses 3 nortezinhos que vão ser maravilhosos para você, né? Eles vão funcionar de forma muito eficiente, os alunos realmente captam melhor a informação quando você usa, segue essa sequenciazinha, que é uma sequência muito básica, mas ela funciona para qualquer cliente, né? Você vai atingir ele das 3 formas possíveis de aprendizado motor. Então, alguma dessas formas vai ser mais compatível com ele, né? Você vai conseguir alcançar esse objetivo de ensino de movimento usando esses recursos. Então, como nosso terceiro ponto é a verbalização, a demonstração e o toque no cliente, né? Pegar no teu cliente lá para fazer a correção do movimento. Então, falamos de 3 bases, né, do coach que está iniciando. A primeira base é a linguagem, ele tem que entender o glossário do Cross, né? Ele tem que entender os nomes que envolvem, quais são os movimentos relacionados, quais são as coisas que vão estar funcionando dentro da base de ensino para poder ele estar dando aula de forma mais eficiente para o aluno dele, beleza? Ele tem que ter uma didática, ele precisa ensinar o cliente dele o que ele vai fazer, então ele tem que ter um planejamento, tem que ter formas de alcançar com mais eficiência esse ensino, né? Então a didática de ensino é um caminho excelente, é um caminho que nós iniciamos a ver ele na própria faculdade e que de certa forma nós acabamos não dando tanta atenção. Então leia sobre didática de ensino, pergunte para professores que já atuam na área como é que eles fazem, como eles planejam. Isso pode dar uma luz muito grande para você em relação a como elaborar as aulas, né? Como realizar um plano de aula, né? Um plano de aula ele não foi feito só para a educação física escolar, né? Um plano de aula ele é realizado para qualquer tipo de aula e as nossas aulas se incluem nisso, né? Então, lembre-se, galera, vai ter muito em breve nosso curso de formação de coaches, né? Para professores com conteúdo e parte didática dentro do nosso curso de formação, beleza? Nosso quarto ponto, não menos importante, na realidade acho que um dos pontos mais relevantes que nós temos para ter como treinador é o feedback, né? Feedback do teu cliente. Então, muitos professores não... O professor, o treinador que é atencioso, que ele tem atenção com o cliente dele, ele normalmente usa dos feedbacks para ter uma referência daquele cliente, como ele está. Então, os feedbacks eles têm 2 hipóteses, né, de acontecer. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo, né? Positivo, negativo. Muitos treinadores, devido ao cross ser uma atividade que tem movimentos muito complexos, são muitos movimentos diferentes, né? Não tem como não é tão simples fazer o ensino, né? Os treinadores acabam se concentrando muito em dar feedbacks negativos. Feedback negativo é as correções, né? Mostrar o movimento não está certo, está errado aqui, está errado acolá, está errado em relação ao posicionamento, está errado em relação à cabeça, em relação ao punho, né? Os treinadores acabam se concentrando muito na parte de feedbacks negativos. Esses feedbacks negativos são fundamentais para que você ressalte o erro do aluno. Não há absolutamente nenhuma dúvida
quanto a isso, né? Mas muitos alunos funcionam muito bem com feedbacks positivos, né? É interessante você dar feedbacks positivos para o seu cliente, para que ele se sinta motivado, né? Então, voltando àquilo que nós já falamos anteriormente, né? Nós, profissionais de educação física, temos dificuldade de fazer com que a pessoa se mantenha ativa, né? Temos dificuldade de fazer a galera continuar a atividade física. E nós merecemos uma grande reflexão. Por que nós não conseguimos, né? O que falta para a gente conseguir fazer essa retenção desse cliente na atividade física? Seja a atividade qual for, né? Seja cross, seja natação, hidroginástica, enfim, ciclismo, né? O cliente ele precisa gostar da atividade, precisa ter prazer em realizar aquela atividade, né? Ele não pode associar a atividade a sofrimento. Quando o teu cliente começa a associar a atividade física a sofrimento, caramba, eu vou lá só sofrer, não é legal, às vezes não cria um ciclo de amizade tão bacana, às vezes não consegue, tem vergonha da condição física dele, né? Muitos alunos têm vergonha, né, de serem fracos, né, de não conseguirem realizar determinados movimentos, né? E um feedback positivo, ele acaba vindo muito a calhar para essa turma que é mais insegura, para esses alunos que não têm tanta confiança em si mesmos, né, que se acham incapazes. Então, é muito comum você ver alunos que não chegam nem no ódio de um treino de cross, né? Eu já vi vários, né? O cara vem, faz um aquecimento, então a parte técnica que é força, descansando, o cara passa mal, né? Não consegue terminar. Então, eventualmente, na sequência, aquele cara vai conseguir fazer um treino inteiro, vai conseguir realizar a tarefa inteira. Um feedback positivo é fundamental. Ei, cara, parabéns, você está melhor, está melhorando, está conseguindo fazer o treino todo, está mais inteiro, né? Ó, cara, aquela puxada lá do snatch que você fez foi boa, puxou bem, tal. Deem feedbacks positivos para os clientes de vocês, né? Eles precisam, isso estimula o teu cliente, né? Se você der apenas feedback negativo, apesar de que alguns alunos relativamente gostam do feedback negativo, não, o cara está me corrigindo, o cara está prestando atenção comigo, ele tá ali e tal, né? Mas isso não tira a necessidade do feedback positivo, né? Você pode e deve corrigir o seu cliente, né? Essa correção, ela é determinante para a evolução dele. Mas entenda que você nunca vai conseguir corrigir todas as deficiências motoras dele em um treino. Você vai ter que escolher uma ou outra deficiência para corrigir. Não adianta você, vou ensinar aqui um músculo bar para o meu aluno, ele vai lá aprender, ele não sabe jogar o quadril para cima. Você vai dar ênfase nele jogar o quadril para cima até ele conseguir realizar um movimento que o quadril dele suba, né? E quando ele conseguir realizar, você precisa mandar o joinha, né? É igual o coraçãozinho aí da aula. Apertando o coraçãozinho, né? É o joinha para o tio coração. Pronto, é o joinha que você vai dar para o seu cliente. Seu cliente precisa ser estimulado de forma positiva para que ele tenha motivação, para que ele goste do que ele está realizando, goste de estar no box, goste de ir para o box, né? Muito além do somente dos amigos, goste de você como treinador, né? Respeite você como profissional. Então, galera, essas 4 nortes fazem com que você comece com o pé direito dentro da nossa modalidade, né? Você vai iniciar dentro do cross com um coach já, um padrão muito bacana, né? Você vai conseguir entender tudo que o seu aluno fala, tudo que você fala, vai entender a linguagem que é utilizada, você vai saber planejar, vai planejar o treinamento do teu aluno, vai planejar os objetivos, o que ele vai fazer, né? Tudo bem direitinho. E vai conseguir, usando os ouvidos, os olhos e a percepção tátil, passar informações para o teu cliente, né? Passar dados, né? Passar detalhes de movimento que ele vai absorver durante o treino e vai progressivamente melhorando a sua consciência motora, né? E por último, você vai dar os feedbacks e vai pedir os feedbacks para ele também, né? Então, esses feedbacks são determinantes para que o teu aluno evolua, consiga estar realizando o processo de aprendizado e o processo de desenvolvimento motor, né? Seja ele
na parte de força, seja ele na parte de LPO, de ginástica, seja lá qual for o objetivo do treinamento de vocês, né?